sejam todos muito bem-vindos. Estamos agora na semana 2 do terceiro ano e nós continuamos o assunto aí de isomeria. Hoje vamos falar sobre isomeria geométrica e isomeria óptica. Mas antes da gente ir para a nossa aula, como de costume, né? Se inscreva aqui no canal da Escola Online, ative as notificações, deixa o like se você gostar dessa aula e se no decorrer da aula surgir alguma dúvida, deixe um comentário. Vai ser um prazer ajudá-los, tá bom? Também nos siga, lá no Instagram. O Dicão tá aí segurando o QR Code. Esse QR Code vai direcionar vocês para todos os nossos canais, para todas as nossas mídias sociais. Certo? Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Nossa aula inicia depois da vinheta. Vamos lá? Bom, pessoal, na semana passada, na semana 1, nós vimos, né, a isomeria plana. Hoje, nós vamos aí trabalhar com a isomeria espacial. A isomeria espacial, né, gente, é aquela que só pode ser explicada por meio de estruturas espaciais. Só será possível diferenciar uns isômeros através de modelos moleculares espaciais. E aí, a isomeria é dividido em dois tipos. A isomeria geométrica, né? Que aí nós vamos denominar um composto como cis ou trans. E essa geometria, ela é possível quando existe aí uma barreira rotacional. No caso, o composto, né, tem que ter uma condição mínima dessa barreira. Ou seja, ele pode, então, ter ligação dupla, desde que os ligantes em um mesmo carbono, né, dessa ligação dupla, sejam diferentes e ainda pode, né, ter essa barreira rotacional num composto cíclico. E também é necessário, né, que dois carbonos do ciclo apresentem aí ligantes diferentes entre si. E a gente vai ver isso de forma mais detalhada. E nós temos também a isomeria óptica, que é aí uma isomeria, né, é aquela onde existe na estrutura um carbono com 4 ligantes diferentes. E a esse carbono nós aí denominamos como carbono assimétrico ou também podemos chamar de carbono quiral. E sempre, né, nós podemos aí identificar esse carbono com um asterisco, ok? E aí, vamos para o primeiro tipo de isomeria, a isomeria geométrica cis-trans. Então, gente, uma das primeiras situações que pode aí haver essa geometria é quando, né, há dupla. E obrigatoriamente, pessoal, para que seja possível, né, a ocorrência da isomeria cis-trans, o ligante AB desse primeiro carbono aqui da dupla tem que ser diferente e o ligante CD também devem ser diferentes, ok? Essa aqui é a condição para que possa ser possível, né, a obtenção aí de isômeros que podemos classificar como cis-trans. O cis, pessoal, é aquele isômero em que os ligantes de maior prioridade estão para o mesmo lado. Ou seja, para esse composto aqui, o X3N, ele tem uma dupla aqui, certo? E esse carbono está ligado um hidrogênio e aqui, ó, um grupo, né, com uma cadeia carbônica que se segue com 2 carbonos. Então, é exatamente aqui, ó, CH3CH2, que está ligado a esse carbono aqui da dupla e o hidrogênio. Então, os ligantes que estão aqui nesse mesmo carbono são diferentes aqui, como esses ligantes também são diferentes. Quando os ligantes de maior prioridade, ou seja, né, de maior tamanho, estão para o mesmo lado, né, estão ambos para baixo ou ambos para cima, significa que esse isômero é cis. Agora, quando eles estão, né, um para cima, outro para baixo, significa que é o isômero trans, ok? Então, dessa forma, nós aí podemos obter o cis-trans quando existe uma dupla e no carbono dessas duplas,
o ligante de cada carbono, de cada carbono são diferentes entre si. Mas nós também podemos ter isomerias cis-trans em compostos cíclicos, desde que esse ciclo tenha pelo menos, né, 2 carbonos aí com ligantes diferentes. E para que essa isomeria ocorra, né, é necessário essa condição. Então, por exemplo, né, aqui esse ciclopropano, né, esse 1,2 dibromo ciclopropano, quando ambos os bromos estão para o mesmo lado, então aqui é o cis, mas quando os bromos estão para lados opostos, um para baixo, outro para cima, aí já é o trans, ok? Então, há essas duas possibilidades de isomeria geométrica, certo? Agora, nós vamos para a isomeria óptica. Isomeria óptica é quando nós vamos ter aí a isomeria espacial, cujos isômeros, né, ao serem atravessados por uma luz polarizada, eles vão apresentar a propriedade de desviar essa luz polarizada devido ao seu plano de vibração. Professora, o que é luz polarizada? Então, a gente vai trabalhar essas definições e eu vou até explicar o funcionamento de um polarímetro, que é, né, um instrumento que se mede aí esse desvio da luz polarizada. E aí, gente, a condição básica, fundamental para que haja isomeria óptica é que exista aí o carbono assimétrico, ou também chamado de carbono quiral, que vai ser, né, o carbono saturado com 4 ligantes diferentes, ok? Se um desses ligantes forem igual, não mais podemos classificar esse carbono como quiral, como assimétrico. E aí, gente, vamos ver, né, o que é uma luz polarizada. Então, a luz, né, o raio de luz, ele consiste em ondas eletromagnéticas que oscilam perpendicularmente em todas as direções. Então, seria aqui, por exemplo, essa luz, né, não polarizada, ou seja, tá aí vibrando para todos os sentidos, para cima e para baixo, para o lado, na diagonal, em todos os sentidos. O que é uma luz polarizada? Quando ela só tem aí, né, uma direção de propagação, como é o caso aqui, ó, foi selecionado apenas, né, uma direção aqui de propagação. E aí nós temos a luz polarizada. Como se obter essa luz polarizada? Então, gente, aqui nós temos exatamente, né, um polarímetro. Basicamente, alguns pontos para se explicar, né, como é o funcionamento desse polarímetro. Então, nós temos uma fonte de radiação, onde ela vai emitir aqui uma radiação, né, não polarizada. Quando essa radiação passar por um polarizador, esse polarizador vai ali, né, escolher uma direção de propagação e aí sim nós teremos aí, após passar pelo polarizador, uma radiação polarizada. Ao passar essa radiação por um recipiente que contém uma amostra e essa amostra aqui tenha, né, atividade óptica, essa luz polarizada, né, que ela antes estava nesse sentido, ela tem um desvio. E aí esse desvio, gente, é possível medir, né? E o analisador, a pessoa, ela vai observar esse desvio, que é medido aqui em graus, em ângulo de rotação. E esse desvio, ele pode ser tanto para a direita, e aí nós vamos chamar, né, uma substância que desvia a luz para a direita de destrógera, e a substância que desvia a luz para a esquerda, levógera, ok? E aí esse é o funcionamento básico aí do polarímetro. Então, gente, a luz polarizada, né, quando não sofre desvio nenhum, tá aqui, essa luz, né, passou por uma substância opticamente inativa, então não teve aqui nenhum desvio dessa luz polarizada. Quando passa, né, por uma substância opticamente de forma ativa e ela é destrógena, ou seja, desvia a luz no sentido direito, né, de rotação para o lado direito, nós aí chamamos de destrógena. Para o lado esquerdo, levógena, ok? Então, vamos aí, gente, ver, né,
Quais são esses conceitos fundamentais? Quem são aí as substâncias que podem, né, tá aí desviando a luz polarizada? E não, nós temos aí os isômeros. Para que seja um isômero, né, óptico, ele tem que ter o carbono quiral. E ainda nós temos, né, isômeros ópticos que têm aí uma relação entre si, uma relação objeto-imagem no espelho. Por exemplo, esse composto aqui, gente, tá marcado, ele tem 2 carbonos quiral. Por quê? Porque nesse carbono aqui, ó, eu tenho um CH3, um Br, um hidrogênio e esse grupo todo aqui ligado nesse carbono, ou seja, tem 4 ligantes diferentes. O mesmo acontece aqui para esse outro carbono, ó. Tem um CH3, um Cl, um hidrogênio e todo esse grupo aqui. Então, gente, ele tem 2 carbonos quirais. Então, existe uma forma da gente descobrir quantos isômeros ópticos possíveis existem aqui para essa substância. E aí, gente, é devido à quantidade de carbonos quirais diferentes que vão ter aí na estrutura. O número de isômeros opticamente ativos, pessoal, é 2 elevado a N, onde esse N representa aí a quantidade de carbonos assimétricos. E nós também temos uma outra definição que é de mistura racêmica, né? Mais à frente eu vou explicar o que é mistura racêmica. Mas a quantidade aí de misturas racêmicas que podemos ter, né? É também 2 elevado a N menos 1, tá bem? E aí, gente, para esse caso aqui, como esse composto tem 2 carbonos quirais, ele tem opticamente ativo 4, né? 4 substâncias, 2 elevado a 2, né? 2 ao quadrado, 4. E misturas racêmicas, 2 menos 1, 2. Então, ele tem aí possibilidade de 2 misturas racêmicas, tá bom? Então, gente, nós aí podemos ver, né, que esse composto aqui, quando eu coloco aqui o espelho, a imagem especular dele é exatamente o composto 2. O que seria imagem especular, gente? É a imagem não sobreponível. Por exemplo, essa mão, se eu coloco ela aqui um espelho, a imagem dessa mão é aqui a minha outra mão. Ó, quando eu mexo aqui, ó, tô fazendo a relação, né? Imagem, né? Especular. Isso significa que os compostos, eles não sobrepõem um ao outro, igual as nossas mãos não se sobrepõem, entendeu? Isso é imagem especular. E nesse caso aqui, ó, esse composto, a imagem especular dele é o 2. Assim como esse composto também tem imagem especular dele, ok? E aí, gente, quando nós temos uma imagem especular, um par, né, de uma relação objeto-imagem, nós aí falamos que 1 e 2 são substâncias enantiômeras e 3 e 4 são também um par de enantiômeros. Então, 1 com 3 e 1 com 4 não são imagem especular. E aí, mais à frente, nós vamos aí ver que também existe, né, uma classificação para quando um par não é enantiômero. Enantiômero é quando um é imagem especular do outro. E aí, gente, o que é mistura racêmica? Primeiro, vamos aqui voltar no enantiômero. O enantiômero 1, vamos aqui supor que ele desvia 13 graus para a esquerda. É uma suposição. Mas, se eu fizer a leitura aqui do isômero 2, que é a imagem especular de 1, ele também vai desviar a luz na quantidade de 13 graus, mas no sentido de rotação inverso, no sentido direito. Então, pessoal, se eu pegar aqui uma mistura de quantidades iguais dos 2 enantiômeros, o que um composto vai desviar a luz para a esquerda, o outro vai desviar a luz para a direita. E aí, o desvio, na verdade, é anulado de um composto para o outro. E aí, é exatamente a possibilidade aí que, se a gente tiver a mistura de 1 com 2 em quantidades iguais, assim como eu tiver a mistura de 3 com 4 em quantidades iguais, eu tenho aí mistura racêmica. Então, gente, mistura racêmica é quando nós misturamos aí quantidades iguais
dos dois enantiômeros e toda mistura racêmica, ela é inativa, ok? Opticamente inativa. Nós temos também situações de compostos que podem aí apresentar simetria na estrutura. E todo composto que tiver simetria na estrutura, ele também é opticamente inativo. Nós aí chamamos de mesocompostos. Por exemplo, né, esse carbono aqui, né, ele tem um hidroxila, um hidrogênio, uma metila e esse grupo aqui. Esse aqui também tem grupos semelhantes. Então, nós temos aqui, né, quando as hidroxilas estão em lados opostos da estrutura, nós temos aí a sua imagem especular. Então, 1 e 2 são par de enantiômero, a imagem especular um do outro. Mistura de 1 com 2 em quantidades iguais, nós vamos ter aí uma mistura racêmica. Mas quando, pessoal, as duas hidroxilas, né, elas estão para o mesmo lado, essa estrutura aqui, pessoal, ela é, na verdade, né, ela tem um plano de simetria. E em função disso, toda vez que existe um plano de simetria, esse composto aqui, ele é opticamente inativo, ok? Então, isso aqui, tendo a simetria, né, na própria estrutura, o composto ele é opticamente inativo. E como eu falei com vocês, né, se a gente comparar a estrutura de 1 com 3, 1 e 3 não são imagem especular um do outro, assim como 3 e 2 também não são. Logo, né, 1 e 3 ou 2 e 3 são pares de diastereoisômeros, ou seja, enantiômeros ópticos que não apresentam nenhuma relação de objeto-imagem entre eles. Ok, pessoal? E aí, é muito importante que a gente entenda todos esses conceitos. É a base aí para a gente identificar um composto com isomeria óptica. Nós também podemos ter isomeria óptica, né, em compostos cíclicos, cuja fórmula espacial também, né, é assimétrica. Isso é, não possui nenhum plano de simetria. E aí vai ter, né, 4 ligantes iguais. O que, por exemplo, a gente não pode constatar aqui no cis, ok? No cis nós temos aqui um plano de simetria. Logo, esse composto aqui, ele é opticamente inativo. Porém, aqui no trans, pessoal, nós não temos eixo de simetria. Logo, esse composto aqui, por não apresentar plano de simetria, ele é opticamente ativo, tendo assim, né, a sua imagem especular, podendo então ter o seu par de enantiômero sendo aí, né, opticamente ativo, sendo um isômero aí, né, que apresenta atividade, isomeria, desculpa, óptica, ok? Além de apresentar isomeria cis-trans. Certinho, pessoal? E aqui, né, por existir plano de simetria, aqui não é opticamente ativo, apenas o trans é opticamente ativo. Mas se não existir plano de simetria nem no cis e nem no trans, pessoal, para cada substância tem aí o par de enantiômero. Então, nessa situação aqui desse composto, por exemplo, né, os ligantes são diferentes. Logo, né, não existe plano de simetria aqui. E por isso, né, tanto o cis quanto o trans são opticamente ativos. No total, aqui nós temos 4 isômeros opticamente ativos. Certinho? Tranquilo? Vamos lá para os exercícios? Atividade 1. Considere o experimento de luz polarizada, exatamente aquele que a gente viu lá no polarímetro. Uma amostra foi colocada para análise e não foram observados desvios. Descreva qual as duas possibilidades para isso ocorrer e explique por quê. Na verdade, né, gente, existe 3 possibilidades. A primeira possibilidade é que, se o composto não apresentar quiralidade, né, não apresentar carbono quiral, não vai ter aí possibilidade, né, um composto aberto, de cadeia aberta, sem carbono quiral, não desvia a luz polarizada. A segunda possibilidade é se houver, né, a amostra for uma mistura racêmica. Mistura racêmica também não vai desviar a luz polarizada. E outra situação, né, se o composto for um mesocomposto, ou seja, uma substância que apresenta, né,
carbono simétrico, mas ele possui plano de simetria. Possuindo plano de simetria, também é opticamente inativo. Então, nós temos aqui essas três situações em que não haverá atividade óptica, que não vai desviar a luz polarizada. Certinho? Atividade 2. Assinale a alternativa que identifica corretamente o carbono quiral na estrutura da molécula. Lembrando, pessoal, carbono quiral tem que ter o quê? 4 ligantes diferentes. Então, vamos analisar aí todos os carbonos de todas, né, as alternativas. Esse aqui, gente, esse carbono, olha, eu tenho ligantes iguais. Se eu tenho ligantes iguais, ele não é quiral. Aqui, pessoal, eu também tenho ligantes iguais. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Cuidado para não se enganarem. É um carbono com 3 hidrogênios ligados a ele. A mesma coisa que aqui. O mesmo também acontece aqui. Ok? Aqui também, ó, eu tenho 2 hidrogênios ligados ao mesmo carbono. A única possibilidade, pessoal, é a letra D, onde eu tenho aqui uma metila, um hidrogênio, aqui um CH2CH3 e aqui uma hidroxila. Ou seja, 4 ligantes diferentes é a nossa resposta da atividade 2. Bem tranquila, né? Atividade 3. O composto que apresenta isomeria cis-trans é. E aí, nessa questão aqui, você tem que tomar cuidado. Por quê? Você tem que avaliar o que está ligado no carbono da dupla. Então, aqui na letra A, nós temos, né, o carbono da dupla. Cada carbono tem aqui hidrogênio ligado a ele. E aqui, ó, nesse carbono, eu tenho o CH2, CH3, e aqui, ó, eu tenho um CH3. Então, esse aqui apresenta isomeria cis-trans, porque H é diferente de CH3, H é diferente de CH2, CH3, ok? Nós até já achamos a resposta que é a letra A. Mas olha aqui, gente, no segundo composto, né? Vou até colocar aqui, ó, A. No segundo composto, B, ó, nós temos a dupla. Nesse carbono aqui, nós temos 2 hidrogênios. Nesse carbono aqui, nós temos 2 cloros. Então, gente, no carbono não tem ligantes diferentes, logo não pode apresentar isomeria cis-trans, né? O mesmo acontece aqui, ó. Nesse carbono, eu tenho hidrogênios, logo já não é condição aí para ser isômero cis-trans, apesar de aqui ter ligantes diferentes, aqui não tem, tá bom? Letra D, gente, a mesma coisa. No primeiro aqui, carbono, tem 2 hidrogênios e aqui, olha, tem 2 metilas, ok? Ó, CH3 duas vezes implica que eu tenho 2 CH3. Também não tem, né, isomeria cis-trans. E na letra E, nós temos 4 metilas, né? CH3, CH3, CH3 e CH3. Também não há possibilidade de ter a isomeria cis-trans. Nossa resposta do 3, letra A. Certo? Vamos então para a última questão, atividade 4. Considere a molécula abaixo. Explique se ela possui barreira rotacional e determine o tipo de classe de isômeros que ela aí pode possuir. Gente, tem barreira rotacional? Tem sim. A barreira rotacional é exatamente aqui, ó, na ligação dupla. Essa ligação dupla, né, a forma com que os 2 carbonos estão ligados impede que haja essa rotação aí. Então, existe aqui a barreira rotacional exatamente nessa ligação dupla. Tendo essa barreira rotacional, tendo ligantes diferentes em cada carbono da dupla, o tipo de isomeria que pode aí, né, existir é a isomeria cis-trans, ok? A isomeria geométrica cis-trans. Então, aqui está a proposta de resposta. A substância possui barreira rotacional na ligação dupla, apresentando isomeria geométrica cis-trans, sendo representado pelo composto, né, ainda de nomenclatura. Como aqui eu tenho um cloro para baixo e outro para cima, estão em lados opostos. Então, é o trans 1,2 de cloroetano. Certo, gente? E terminamos aqui a semana 2 com muito sucesso. Teve dúvida, pessoal? Deixa aí no comentário, vai ser um prazer enorme poder aí responder vocês. Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau!